Uma igreja generosa, ela sempre avança no Evangelho de Cristo. Uma igreja generosa avança no Evangelho de Cristo. Nós precisamos resgatar aquilo que pode nos trazer a memória, a esperança. Queremos trazer à memória aquilo que pode nos trazer a esperança. E a igreja que está em Corinto, quando Paulo escreve essa primeira carta, ela é recheada, carregada de ensinamentos profundos. Uma igreja extremamente carismática, como a nossa igreja do dia de hoje. E essa ideia de carisma não é ser simpático. Era uma igreja que fluía com liberdade nos dons espirituais. Mas nem por isso era uma igreja que não precisava ser corrigida, orientada liturgicamente. Paulo precisa ponderar algumas coisas que estavam acontecendo dentro desta igreja. Paulo não cerceou, Paulo não conteve o movimento da igreja de Corinto. Ele apenas tentou colocar em ordem, na liturgia do culto, os dons. Esta igreja precisava entender que Deus é um Deus de ordem e também de decência. No capítulo 16 agora, que sucede o capítulo 15, que Paulo falou sobre a restauração do corpo que será glorificado. Agora, diante do capítulo 16, ele escreve dizendo assim: quanto à coleta para os santos, façam também vocês, como ordenei, as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, domingo, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem, para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles irão juntamente comigo. Me permita orar mais uma vez. Pai, esta é a tua palavra. Obrigado, Deus, porque os nossos ouvidos estão abertos para ouvir a sempre viva palavra do Senhor. O nosso coração está receptivo para receber a sua santa e gloriosa palavra. Sabemos que o Senhor fala por meio dela. O Senhor já tem falado, o Senhor fala nesta tarde e para sempre, Pai. O Senhor fala conosco. Por isso oramos para que tenhamos a graça e a sensibilidade de trazer ao nosso coração a consciência acerca deste texto, a lição para este tempo. Por isso, Jesus, nós oramos para que o Teu Espírito Santo nos capacite e nos leve à compreensão plena da Sua palavra sobre a Sua igreja. Em nome de Jesus, nessa tarde assim oramos, para a glória do Seu nome. Amém. Irmãos, precisamos falar de generosidade. Este é um tempo mais oportuno para se falar de alguém ou de uma comunidade e de uma igreja generosa. O contrário disso é o egoísmo que tem tentado dominar as nossas famílias, os nossos ciclos de amizade, e até mesmo este ensinamento tão ruim acerca do individualismo tem trazido grandes danos para a igreja de Cristo Jesus. E generosidade não é apenas somente acerca de dízimo e oferta. Um cristão generoso é aquele que compartilha toda a sua vida para a proclamação do Evangelho. O apóstolo Paulo agora escreve o capítulo 16, e Paulo está na região da Ásia, na igreja de Éfeso. É de lá que ele vai escrever a carta aos Coríntios, com o desejo de visitar os irmãos pela segunda vez. Paulo já havia estado naquela região, juntamente com outros homens como Timóteo, Barnabé, Silas, e parece que esses irmãos ainda continuavam com uma dureza de coração quanto ao espírito da generosidade entre eles. É nesta mesma carta que Paulo revoga o seu direito de apóstolo,
para mostrar para a igreja de Corinto que ele tinha direito de viver do ministério. Mas ele mesmo escrevendo, ele diz: eu não tenho desejo, vocês não me tirarão essa glória, porque para mim é um prazer anunciar a mensagem de Cristo sem receber nada de vocês. E Paulo agora precisa mais uma vez relembrar os irmãos de Corinto que ele retornará na região da Galácia e mais uma vez na região de Corinto. Agora Paulo tem um auxiliador diante do ministério, que é Timóteo. Ele pretende levar Timóteo consigo, é por isso que ele faz uma petição. Mas a gente precisa, antes de tudo, de entrar no texto e entender o significado da palavra generosidade. Segundo o Aurélio Português, ele diz assim: isso é uma virtude. A primeira coisa que nós precisamos entender, que não existe pão-durice no Evangelho. Não existe individualismo na comunidade de Cristo, a sua igreja. Uma pessoa que ela não tem desejo de compartilhar nada, uma carona, uma ajuda, nada, é uma pessoa que talvez não foi alcançada pelo Evangelho, porque a generosidade não é uma decisão apenas, é uma virtude, é uma característica marcante na vida dos cristãos. Nós percebemos com mais facilidade isso no início da igreja primitiva, Atos capítulo 4. Eles pegavam as suas propriedades, conforme cada um desejou no seu coração, e entregava aos pés dos apóstolos. É claro, irmãos, eu sempre falo sobre o cuidado de entendermos isso. Isso não é e não pode ser confundido com nenhum sistema caído político. Isso não é socialismo, isso não é comunismo e também não é o capitalismo dentro da igreja, no sentido lato da palavra. Isso aqui é a igreja de Cristo se movimentando para o bem comum do outro. Deus, quando nos enriquece, Ele sempre tem algo em vista, em abençoar e enriquecer também a vida daquele que nos cerca, do nosso irmão. Nunca Deus fará algo na nossa vida só para que eu e você encham os celeiros. É por isso que os best-sellers hoje, dentro das bibliotecas, é livros de autoajuda, como ser rico em 7 dias, como ficar milionário em 1 mês, como conquistar o primeiro milhão, como conquistar a casa própria. Irmãos, isso tudo, em certa medida, pode ser bom, mas a pergunta é: onde está o livro que ensina como compartilhar o que possuímos? Bíblia Sagrada. Irmãos, tem crente que vai dar glória a Deus assim, ó, a mão fechadinha, não abre para nada, chega a ser ranzinza, aquela pessoa que sempre que tem a oportunidade anuncia tudo na OLX, ela não consegue compartilhar nada. Irmãos, e isso diz muito sobre o coração e onde ele está. Tem gente que não consegue abençoar a vida de ninguém. Qualquer prejuízo que ele toma, ele procura os seus meios, e lá vai o cristão, levando outro cristão para os tribunais. Não, eu sou crente, mas não sou trouxa, não posso levar desaforo para casa. Eu não sou bobo. Irmãos, o Evangelho diz para mim e para você: devemos levar desaforo para casa, sim. Nessa hora você não ouve um glória a Deus, senhor Nilson? Irmãos, não é levar desaforo para casa não. Jesus falou assim: se te ferir numa face, arregaça a manga e desce o soco na face dele na outra. É assim? Vire também. E como que isso não é levar desaforo para casa? Se te pedir para caminhar uma milha, caminha também. Se te pedir uma túnica, dê também a outra sua. Vocês já ficaram calados, já me deixou triste. Irmãos, este é o evangelho da generosidade. E uma igreja que é generosa, ela avança.
Talvez você não saiba, são mais de 200 ministérios aqui na nossa igreja. Irmãos, porque a liderança é uma liderança disponível a cumprir aquilo que Deus está fazendo por meio da sua igreja. Por isso não se tem caixa, não se tem poupança. Essa é uma máxima do nosso pastor. Nós vamos trabalhar com o que tem, porque o Deus que proveu hoje, Ele vai prover também amanhã. Então você anda aqui nos bairros da Lagoinha, aqui ó, no São Cristóvão, um tanto de casa, um tanto de ministério. Se você quer pular de paraquedas, tem um ministério que pula de paraquedas. Você quer andar de patins, tem um ministério que anda de patins. Você quer um ministério para mulher, ministério para criança, tem de tudo, porque uma igreja generosa avança em todas as áreas. Ela não retém para si, ela não controla o tesouro que não é dela, mas do Senhor. E uma igreja que avança no ministério, ela atua em cada área da sociedade. É na arte, nós temos uma fábrica de artes. Fábrica. Para você aprender a tocar o instrumento que você quiser, dançar, pintar, o que você quiser dentro da arte e da cultura, você pode ir para lá. Tiago, eu quero me envolver no centro social, na parte social da igreja. Nós temos um prédio de 4 andares para cuidar do social da nossa igreja. Milhares de cestas básicas entregues. Tiago, eu quero andar de moto. Tem um ministério ali, ó, chama Águias de Cristo. Tem um galpão para eles lá. Irmãos, tem ministério para tudo, porque é uma igreja que avança. Casas terapêuticas, casa das vovós, casa dos vovôs, tem curso, tem uma série de coisas que nós estamos fazendo junto com você para a glória de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreve dizendo agora de um outro contexto, eu citei aqui o da nossa igreja. O contexto de Corinto é a igreja de Jerusalém, que era a igreja mãe cuidada por Pedro e Tiago. Inclusive Tiago é o segundo nome mais bonito da Bíblia depois de Jesus, acho. Eles estão pastoreando a igreja de Jerusalém. Só que por conta da perseguição, conhecido como diáspora, muitos cristãos tiveram que sair dos seus lugares de casas, e eles encontravam abrigo em Jerusalém, onde tinha a igreja matriz, a sede. O que aconteceu? Jerusalém é do tamanho de Ibirité, irmão. A Palestina inteira, pequena. Esses irmãos chegavam com crianças e tinha que ir aumentando a água no feijão. Mas chegou uma hora que o feijão ficou tão ralo que o próprio apóstolo Paulo, entendendo essa necessidade, ele já ia sair para pregar o evangelho aos gentios. Ele começou a recolher donativos entre as igrejas que ele ia plantando. Ele fez isso na Macedônia. Só que quando ele chega lá na Macedônia, que era a primeira cidade do distrito de Roma, ele chega lá e ele percebe pobreza. Aí é como se ele dissesse assim: não, irmãos, eu entendo a situação. Sabe o que os macedônios fizeram? Não, você pode entender a nossa situação, e é feia mesmo, mas nós queremos fazer questão de participar da oferta, porque nós cremos na pregação do Evangelho de Cristo Jesus. A oferta nunca falou sobre quantidade, mas sobre um coração generoso. Irmãos, tem gente que não consegue compartilhar um sanduíche, ele já come assim, né? Mas também quem nunca, né, irmãos? Atire a primeira pedra. Você está comendo o último biscoito, aí já vem um esfomeado, você coloca tudo na boca, acabou. Não consegue nem falar, você fica 3 horas mastigando o biscoito. Irmãos, tem gente com uma centopeia, 30 mil sapatos lá no guarda-roupa. Compartilhe. Chame alguém para almoçar na sua casa. Deixa Deus te usar. E Paulo entende que isso é espiritual, tanto quanto falar de outras doutrinas. Você quer conhecer um crente de verdade mesmo, irmão? Aqui, ó. Põe a mão aqui dentro. Se tiver uma ratoeira, você não é crente não, irmão.
Vocês não são crentes, não. Irmãos, um cristão que mede tudo. Eu não estou dizendo para a gente ser descontrolado, mas ele mede a gasolina. Não vou poder te levar por causa da gasolina. Não vou poder te abençoar por causa disso. Não vou poder fazer isso por causa daquilo outro. Não, irmão, porque eu estou no ciclo. Uma coisa é você planejar, ser controlado, ter planilha, tudo bonitinho. Outra coisa é você ser avarento. Tem crente pão duro, irmão. Fica comprando esses detergentes que não fazem espuma por causa de pão durar. Aí usa 2 litros de detergente para lavar uma vasilha. Já compra o bonzinho que tem espuma para dar e sobrar, irmão. Economia porca. Fala, Deus. A cama que deita, está dormindo, já está doendo as costas, mas não troca. Chega no culto e diz: pastor, estou meio travado. Mas às vezes não é falta de dinheiro não, às vezes tem dinheiro, tem medo de gastar. Está juntando no celeiro para quê? Tem que juntar, mas tem que ter propósito e tem que compartilhar, irmãos. Agora nós temos outro problema, é a pessoa completamente descontrolada. Ela quer agradar todo mundo com presente, ela quer fazer a festa, e é uma pessoa sem juízo, vive endividada, vive com o nome no SPC, no Serasa, na esquina, nas Casas Bahia. Se ela entrar nas lojas Renner, até apita, a polícia chega na hora. É tanto boletim atrasado. Amém? Só Jesus. Nós precisamos de Jesus demais, irmão. Irmãos, é claro que isso não tem a ver com o texto, porque o texto diz: quanto à coleta para os santos, façam vocês também como ordenei às igrejas. Porque quando Paulo chegou lá na Galácia, os irmãos ofertaram, mas não era para Paulo não, irmão. Paulo trabalhava, era construtor de tendas. Ele fazia as tendas, junto com Áquila e Priscila. Ele não vivia das ofertas da igreja, porque ele não queria ser pesado, mas ele mesmo diz que na palavra, aqueles que pregam o evangelho, devem viver também do evangelho. Aquele que pastoreia de forma excelente, é digno também de duplo honorário. Amém, pastor Márcio? Brincadeira, irmãos. Já sou muito abençoado nessa igreja. No primeiro dia da semana, então Paulo entendia que não havia como sustentar a igreja matriz, senão por meio das outras igrejas em outros lugares. Irmãos, nós precisamos aprender esse princípio. Não adianta virar o ano de amarelo para ficar rico. Tem que mudar a postura. Se está muito pão duro, precisa entender o princípio que é uma virtude, generosidade. E eu não li não, virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefícios de outrem. Irmãos, alguém sacrifica feliz? Você fala assim: hoje eu estou a fim de dar um dedo meu, eu estou numa alegria, para ver se você enxerta aí e coloca, não, hoje eu vou tirar aqui um fígado, nossa, que alegria de tirar. Não, irmãos, não, hoje eu vou dar aqui o meu salário, eu trabalhei o mês todo para esse irmão, vou fazer uma compra na sua casa. Irmãos, quantas vezes eu passando por muita dificuldade, já pastoreando, às vezes a igreja me atendia com uma cesta básica, com uma compra. Eu lembro até hoje, estava lá na Lagoinha Pedreira, os pastores juntaram, foi na época da pandemia, eu estava trabalhando ainda de aplicativo, e falaram e ofertaram na minha vida, me sustentaram durante alguns meses. Imagina se a igreja não é generosa, irmão, eu ia passar fome, e até os dias atuais. Graças a Deus hoje o Senhor tem me sustentado, por meio também da sua fidelidade, que sustenta, que provê o pão de cada dia na mesa de muito pastor, de muita gente que cuida e que prega o evangelho para você. Amém? Mas o problema da consciência que eu te falei antes aqui do texto do dízimo da oferta, é porque tem outros que acham que o evangelho tem que enriquecê-los, é outro problema.
Há quem até coloca preço para poder pregar o evangelho. Estou chegando aí, 10 conto, não é 10 reais não, é 10 mil. Estou indo cantar, 30 mil. Estou indo anunciar o evangelho. Irmãos, uma coisa é um princípio básico. Se quem vive do evangelho, pregando o evangelho, deve também se alimentar do evangelho. Mas a boa medida agora é um escândalo, os extremos. Aí você vai convidar algumas pessoas, só vem para hotel, só se for 5 estrelas, se tiver a toalhinha branca, se tiver iogurte energético, e depois ele poder passear aqui no céu. Irmão, para com isso. E sabe por que isso acontece? Porque tem gente que paga. O culpado somos nós. Nós que somos o culpado. Às vezes alimentamos o movimento gospel de forma exagerada, exacerbada e descontrolada. Uma coisa é você convidar um ministro, honrar a vida dele, ser semente de Deus na vida dele. Outra coisa é ele pôr preço pela pregação do evangelho. Falso profeta, falso mestre. Extremos. E o outro extremo, como Paulo sabia da necessidade de sustentar a igreja de Jerusalém, é uma igreja que convida e nem sequer cuida do ministro. Não tem um pingo de hospitalidade, de decência. Extremos não precisam ser vividos. Nós devemos andar em equilíbrio. Aí, por causa da consciência dos escândalos, é que muitos deixam de entregar dízimo e oferta. Por causa de alguns charlatões, por causa de outros travestidos, lobos travestidos de ovelha, é que muitos deixam de fazer. Enquanto isso, as igrejas que precisam não recebem, porque os irmãos que deveriam contribuir não contribuem por causa do mau testemunho. Não, irmãos, que saibamos a boa medida. Por isso que Paulo diz, no primeiro dia da semana, estou indo aí no domingo, cada um separe uma quantia conforme a sua prosperidade. Eu não vou exigir de vocês valor. Entende isso? Irmãos, olha que espiritual, no meio da carta de Paulo aos Coríntios, ele começa a ensinar isso para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja rica, portuária, estava numa região privilegiada. O livre comércio, navios, comerciantes entravam e saíam dos portos ali da região da Caia de Corinto, mas o povo era pão duro. Parece que as igrejas que mais deveriam ofertar, às vezes elas retêm. O irmão que mais deveria ser generoso é o irmão mais pão duro. E pão durice não só revela a espiritualidade, revela caráter também. E descontrole financeiro também revela. 2 extremos. Muito triste, irmãos. Antigamente, eles dizem, né, que o cristão chegava numa vendinha, falava que era crente, irmão, a confiança total. Hoje em dia você fala que você é crente e pede fiado, mas não vende não. Que às vezes nós somos o povo que mais damos mau testemunho. É muito triste isso para nós. E o apóstolo Paulo fala assim: cada um separe conforme a sua prosperidade. Cada um conforme a sua prosperidade. Irmãos, outro princípio importante, às vezes o cara é professor, vive disso, ele anuncia, ele tem um seminário, ele trabalha com isso, escrevendo, produzindo conteúdo. Honra a vida desse homem ou dessa mulher, irmãos. Nós precisamos aprender esses princípios diariamente. Amém? Amém, né? E quando eu estiver
chegado. Aqui, ó, ele diz antes: e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Paulo organiza uma poupança lá na igreja, fala assim: vai colocando na caixinha, quando eu estiver em Corinto, eu recolho. Irmãos, eu vou confessar para vocês, é uma luta eu juntar dinheiro, um desespero. Irmão, mas a gente também precisa aprender como nos tempos de José, porque pode ser que a gente esteja vivendo vacas magras, depois vacas gordas, ou vacas gordas para um, e depois vacas magras, e a gente precisa ser prudente. É por isso que às vezes dentro da nossa própria família, os nossos parentes nem são cristãos e são muito mais prósperos do que nós, mas por quê? Eles trabalham com planilha, com controle, com equilíbrio, e nós somos gastadores, ou às vezes muito pão duro. Entende isso? Às vezes você vê a pessoa passando assim, toda errada moralmente, segundo o nosso senso de justiça que fazemos, e prosperando. Às vezes o nosso chefe, o nosso patrão na repartição do emprego, às vezes ele se declara ateu ou à toa, e às vezes é próspero, faz grandes viagens, e às vezes a gente é filho de Deus, irmão, não consegue ir para Sabará no final de semana, tirar uma foto lá nas igrejas históricas. Quem riu é porque já identificou, né? Aquele crente que se não tem um centavo para nada, vive pedindo dinheiro emprestado. Uma coisa é você precisar um tempo, um período, irmão. Todos nós estamos fadados a isso. Mas nós precisamos ser mais generosos, e falar de dinheiro, irmão, é falar também do Evangelho, porque onde estiver o nosso coração, ali também estará o nosso tesouro. Muita gente deixa de se envolver no ministério por falta de tempo, porque o trabalho não deixa. Está vendo como é que dinheiro é importante? Tem gente que deixa de participar de ações por causa de projetos, de faculdade, de escola, por causa do dinheiro no final das contas. Então nós precisamos conscientizar cada vez mais a igreja de ser generosa e também de ser uma igreja equilibrada. Paulo fala assim: junta aí o dinheiro. Se ele falar isso para hoje, alguns cristãos igual eu falo assim: junta dinheiro. Na hora que ele vier, Paulo, então, você sabe, né? Sexta-feira, apareceu aquela promoção no iFood. Na hora que eu estava mexendo, aí apareceu assim, galinhada, 2 pratos por R$20. Na hora eu cliquei, não aguentei. Entende, né, Paulo? Não entendo. Você deveria preservar, guardar. Quantos conseguem compreender essa palavra? Irmãos, isso aqui é o pivô de 80% dos divórcios, está relacionado ao din-din. Ou o cara é controlado, ela é descontrolada, ou ela é controlada e o cara é descontrolado. Aí ele economiza e ela não. O cara está deixando de comer a coxinha com catupiry lá na boca do forno, que é mais caro, para poder juntar dinheiro. E ela está nas brusinhas, lá na feira hippie, tá que compra. Não tem como controlar um casamento assim, não. Aí chega em casa e é panela de pressão voando, é sapato, cadeira, mesa, e o negócio, e depois, pastor, estou em crise. É só deixar de gastar um pouquinho. Ou do outro lado, o cara sempre muito ranzinza. Estava conversando com um jovem agora, recentemente, falou assim: pastor, esses dias minha namorada, agora esposa, fez uma unha. Foi que benção, irmão, você pagou, lógico. Pastor, R$150 a unha. Eu falei assim: você fez a unha, a mão, o pé, como assim R$150? Foi uma crise no casal séria, por causa da unha que a irmã fez. Irmã, 150 também uma unha. Mas dá trabalho, irmão. Não desvalorizando o trabalho aqui das manicures,
Mas a gente também tem que fazer conforme aquilo que a gente tem condição. Às vezes não dá, já vai fazer na caixinha. Amém? E Paulo chegou diante dessa realidade. E quando eu tiver chegado, enviarei cartas àqueles que vocês aprovarem para eu levar junto. Timóteo. Paulo desejava levar Timóteo, levar Silas, mas ele pediu a confirmação da igreja para compartilhar essa ida dos irmãos, porque ele não queria ser pesado para a igreja. E ele termina dizendo: para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. O propósito de Paulo nas 3 viagens missionárias era pregar o evangelho aos gentios, recolher as ofertas entre eles e levá-la para a igreja de Jerusalém, que aumentou a quantidade de pessoas ali dentro daquela igreja, por causa da intensa perseguição em outras cidades circunvizinhas e províncias. Eles correram para Jerusalém. E se correram para Jerusalém, a provisão deveria ser maior também em Jerusalém. Por isso que Paulo recolhe essas ofertas. E por isso que ele diz no verso 4, para a gente terminar: se for conveniente que eu também vá, e eles, esses irmãos, também irão comigo. Uma igreja generosa, ela avança no evangelho, porque Paulo levava os irmãos, enquanto ele ficava numa igreja, o outro ficava na outra, o outro levava a carta para uma outra igreja, e assim o evangelho era pregado entre os gentios. Eu faço um desafio para você. Talvez tenha alguém que você conhece e tanto desejava fazer um seminário teológico, talvez o pastor de amanhã. Investe, vai ali no Carisma, pergunta lá ao pastor Léo, a secretaria: pastor, tem algum aluno inadimplente aqui? Você vai ver que tem. Fala assim: eu quero pagar a conta de um. Irmão, isso é maravilhoso. Esse dia eu fui almoçar aqui com o pastor, saindo do culto, na hora que eu fui pagar o almoço, falaram assim: pagaram, e não deixaram nenhum nome. Eu fiquei pensando assim: por que eu não pus mais um tiquinho de comida, Jesus? Brincadeira. Mas pensei, brincadeira. Irmãos, isso é maravilhoso. A gente poder abençoar a vida de um irmão, de uma outra irmã. É claro que também a gente percebe pessoas que aproveitam disso, mas aqui está o princípio: seja generoso, avance, semeie na vida de pessoas, administre com responsabilidade os recursos, tenha uma poupança, abençoe outras vidas. Irmãos, parece que Deus tem prazer no coração generoso. Quanto mais um generoso é generoso, mais Deus prospera o trabalho das suas mãos. Não tem jeito. Só não vou expor, só não vou falar o nome para não expor, né, irmãos? A gente não trabalha com nomes. Mas um dia eu estava aqui no culto, eu recebi aqui um pix de R$1.000 e um livro. Imagina isso, irmão. E foi num mês que eu precisava daquele recurso. Deus sabe o que faz, mas para essa pessoa foi um sacrifício. Imagina. Ninguém acha R$1.000 na horta lá da casa, não, irmão. Tira lá as notinhas de 100, não. Isso é maravilhoso, a gente poder sempre compartilhar. E quantos outros a gente não deve mostrar o que a mão esquerda faz, o que uma mão faz para a outra. Mas nós precisamos aprender a ser mais generosos. A nossa boa teologia precisa nos render a uma vida de generosidade. Quão difícil é um rico entrar no reino de Deus. Não é por causa da riqueza, não, é por causa do coração na riqueza. Fica de pé no seu lugar. Amém. Nós vamos sair daqui dessa tarde mais generosos em Cristo
Jesus. Filipenses capítulo 2, verso 5. E ele, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo. Ele tomou a forma de um servo, ele andou entre os homens terrenos, ele lavou os pés, ele serviu, ele apacentou as ovelhas que estavam desgarradas da casa do seu pai. E ele é rico em glória, mas ele decidiu viver neste mundo terreno e caído que será glorificado. Ele, sendo Deus, se doou por nós, irmãos. O que é um gesto de generosidade? Sabe o que as Escrituras diz? Sabe como vocês serão conhecidos como discípulos? Quando vocês amarem uns aos outros. E amor é uma entrega doadora. O amor também envolve oferta, o amor também envolve dinheiro, o amor também envolve generosidade, o amor também envolve compartilhamento. Barnabé foi chamado de filho da exortação, porque ele deu tudo. Ele pegou a sua propriedade e entregou aos pés dos apóstolos. Hoje nós não temos mais essa necessidade. Graças a Deus por isso. Mas talvez Deus queira que você abençoe alguém. Tem quanto tempo que você não é generoso na vida de ninguém, na vida da igreja? Irmão, tem gente que já até reteve o dízimo, a oferta. É porque não conhece o trabalho da nossa igreja. Nós temos 2 casas aqui do Recomeço. Sabe quantos pacotes de arroz que essas 3 casas consomem? Cada casa, com mais de 50 homens em cada uma delas. Por dia, 10 pacotes de arroz por dia. A casa dos vovôs e das vovós. Tem gente que nem sabe que tem, porque não se envolve. Amém, irmãos? Está na hora da gente compartilhar aquilo que Cristo nos confiou. Irmão, eu decidi esse mês ser generoso. Põe isso no seu coração. Chega lá na sua casa agora, faz um momento lá de colheita. Pega do que você tem de melhor. Leva lá no seu vizinho, leva no centro social, leva na casa de alguém, vai visitar algum abrigo, seja generoso. Mas não, tudo meu, para mim, eu.